O mercado tem sido completamente destruído e por isso eu não era para gravar este vídeo, era para acabar a série educativa, fazer mais um ou dois vídeos, pegar na parte mais complexa e depois continuar com os vídeos habituais. Mas eu tinha mesmo que gravar este vídeo, mesmo tendo algumas coisas fora do projeto do canal do YouTube para fazer. Eu devia gravar este vídeo porque eu recebi bastantes mensagens, vi bastantes vídeos, vi bastante porcaria na internet para vir falar um bocado sobre o que é que estas quedas no mercado significam a curto ou a longo prazo, e vamos aqui ver um bocadinho sobre como é que isto está. Ora bem, a SP500 caiu cerca de 5% no último mês, o que não é nada bom. Eu tenho outros exemplos, não é só a SP500, mas o, a Nasdaq 100 7%, ainda caiu mais, a Dow Jones 4%. Isto são tudo indexes ou índices que mostram, toda a gente sabe quais é que são os três maiores índices, ou quase toda a gente sabe. Ahm, São os três maiores índices do mercado, ou os que mais conseguem traduzir, conseguem traduzir a saúde do mercado. Temos também casos como o Warren Buffett. A Berkshire Hathaway, para quem não sabe, a Berkshire Hathaway é uma empresa de investimentos, uma das maiores empresas do mundo. É a empresa do Warren Buffett, o lendário investidor. Um, a Berkshire Hathaway basicamente investe, ele usa a Berkshire Hathaway para fazer os investimentos dele, o Warren Buffett, e estamos a falar de uma empresa com 334 mil milhões de dólares parados que ele tem vindo a retirar do mercado ao longo dos anos. Ele em 2022 tinha cento e poucos mil milhões, neste momento está com 330, ou seja, duplicou em 2 anos a cash pile dele, ou a quantia de dinheiro, tipo hand money, ou seja, dinheiro em mão que ele tem, pronto a investir, o que é absurdamente estúpido. Toda a gente, os grandes investidores e todos os investidores olham bastante para o Warren Buffett como uma referência. Ele é sempre visto como a pessoa mais inteligente na sala, imaginando que o mundo dos investimentos é uma sala cheia de investidores. O homem mais inteligente do mundo, ou que é visto como é o Warren Buffett. Ou seja, os investidores olham muito para o Warren Buffett também como uma espécie de índice de sentimento de mercado. Por exemplo, ok, o Warren Buffett está a vender já há quase um ano. O que é que se passa? O que é que ele sabe que eu não sei? Estou a perceber a cena? E vice-versa, porque o Warren Buffett, quando ele está a comprar, normalmente é uma boa indicação para os investidores de que devem investir. Ok, o Warren Buffett está a investir, também vou investir. Dá assim uma sensação de bem-estar ou mal-estar aos investidores. Não é a única coisa que vamos falar neste vídeo. O que nós vamos falar neste vídeo mesmo vai ser a possibilidade de recessão, o que é que pode causar uma recessão nos Estados Unidos e eventualmente vai chegar à Europa, e porquê que eu não estou preocupado. Por fim, também vamos falar quando é que eu vou ficar preocupado, ou seja, responder todas as questões que são umas perguntas mesmo tipo de chain, possibilidade de recessão, porquê é que eu não estou preocupado e quando é que eu vou ficar preocupado. Então vamos a isso, à possibilidade de recessão. Porquê é que eu não tenho medo de uma recessão? Vamos aqui primeiro falar um bocadinho sobre economia. Eu não vou entrar bastante neste tema das tarifas, etc. Eu posso falar um bocadinho mais num outro vídeo que eu também já estou a preparar, para além da série educativa. Houve aqui, isto foi há pouco tempo, foi o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, teve a falar sobre a economia americana. E eu gostei bastante do ponto que ele fez, que foi basicamente ele estava a explicar que podemos ver a economia a começar a ficar mais lenta, ou seja, a piorar um bocado, mas a longo prazo ela irá melhorar. Ele basicamente falou ali: there's going to be a natural adjustment as we move away from public spending to private spending. O que é que isso quer dizer? Basicamente vai haver um ajuste natural na economia à medida que nós vamos passando de despesa pública para despesas privadas, ou seja, deixar de gastar tanto dinheiro no setor público, ou aliás, não deixar de gastar tanto dinheiro no que é necessário, como é óbvio, mas a ideia que ele estava a tentar transpor era agarrar no dinheiro que foi poupado com gasto público desnecessário e recolocá-lo no setor privado para estimular a economia. Bem,
ele também disse aqui a frase mais importante para mim, que foi o mercado e a economia estão completamente agarrados. Nós estamos viciados em gasto do governo, no governo a gastar dinheiro. E vai ter que haver um período de desintoxicação. Ou seja, eu vejo isso bastante como isto é normal quando um país tenta durante bastantes anos sobreviver em dívida absurda e em gastos e gastos e gastos e gastos. Quando existe uma paragem nesses gastos e uma tentativa de reconstruir a estratégia económica do governo, vai sempre haver, seja bom, seja mau, vai sempre haver um ajuste para baixo. Okay? Seja no mercado, seja na economia, vai sempre haver um ajuste, é normal. Pronto, mas era isso que eu queria só transpor antes de começarmos a falar do realmente porque é que eu não estou preocupado com o mercado. Vamos aqui, o que é que pode fazer o mercado cair a sério? São as 10 maiores empresas do mundo, neste caso estão aqui as 11 maiores, mas as 10 maiores são normalmente as empresas que mais peso têm nos indexes e que mais fazem subir ou mais fazem descer o mercado. Toda a gente sabe isso minimamente, tem uma ideia, porque é lógica. Pronto, eu baseado mais ou menos no valor delas, no quanto é que elas estão a custar, ou seja, o PL delas, o preço-lucro delas, e o crescimento que é projetado pelos analistas, o que é que os analistas acham que estas empresas vão crescer no futuro. Eu dei aqui umas avaliações às empresas, só para vocês perceberem uma coisa, que é a Apple, vocês podem argumentar que está um bocadinho cara, ok? A Apple pode estar um bocadinho cara, mas olha, boa sorte a mandar aquela empresa abaixo. Boa sorte a fazerem com que a empresa deixa muito. A Apple é mesmo uma empresa, eu acho que ela mantém-se no topo onde está por causa da consistência que ela tem. É uma empresa mesmo muito, muito consistente. Isso pode mudar no futuro, extremamente improvável e difícil, mas pode acontecer. Microsoft, fantástico. Eu até diria que ainda é mais consistente que a Apple em termos do quão melhor é que a Apple, tanto em balance sheet como em receita. Não como em receita, ou seja, em consistência de receita, porque a Apple tem muita volatilidade no aspecto em que se lança um mau iPhone, não corre bem. A Microsoft é mais como uma cash cow, ou seja, não precisa tanto desse nível de inovação ao consumidor. Nvidia ok, eu acho que a avaliação da Nvidia é igual à performance da Nvidia. Amazon, muito atrativo, uma avaliação muito atrativa, mesmo agora. A Google, muito atrativa, muito atrativa. A Saudi Aramco, que é a única empresa aqui que não é americana. E a TSMC, que é tailandesa, não é de Taiwan. Mas a Saudi Aramco vai depender bastante do preço também, do óleo, como é óbvio. Porque a Saudi Aramco trabalha puramente com óleo, ou seja, dependendo do óleo, as trocas são feitas em dólar, por enquanto, ou seja, a Saudi Aramco vai depender bastante do preço do óleo. A Meta, avaliação estupidamente boa. Aliás, acho que é uma dentro das 11 maiores, destas 11 empresas, acho que a Meta é a empresa com maior prospecção de crescimento para os próximos 5 anos ou 10. Berkshire Hathaway, muito boa avaliação. Para a empresa, para o quão saudável, eu diria que a Berkshire Hathaway é a empresa mais saudável daqui. Em termos de tudo, de quem a lidera, de como o que acaba por ser uma liability, algo mau para a empresa, porque quando o Warren Buffett falecer, vai ser bastante complicado para a empresa arranjarem alguém tão competente, tão ou mais competente que o Warren Buffett. A TSMC, muito bom, boa avaliação, eu diria que até, muito boa não, mas eu diria que é uma boa avaliação, tal como a Broadcom. E a Tesla, como é óbvio, um PL alto, sempre teve um PL alto. Sempre vai comandar provavelmente um PL alto e é uma empresa que, por causa das margens, por causa do diretor que tem, etc. No fundo é a Tesla. É isso que se pode dizer. O bom da Mag 7, eu não sei se eu já falei do Mag 7 cá neste canal, mas os Mag 7 são os Magnificent 7, ou os 7 magníficos, que são as 7 empresas magníficas dos Estados Unidos, que são estas 7 que vocês estão a ver aí na tela. O lado muito bom é que, para além da maior parte delas estarem baratas,
todas elas, incluindo a Tesla, que é a mais cara, a que está mais cara aqui em termos de PL, mesmo ela, estão todas com expectativas baixíssimas. Os analistas estão todos com expectativas baixas para as empresas, não só por causa de dúvidas na economia, como também pela projeção que as próprias empresas deram para 2025. O que pode bastante ser um ano que cause uma surpresa, porque eles podem sempre bater, aliás, ultrapassar as expectativas que colocaram neles próprios. Isso acontece bastante. Até há empresas que utilizam isso como estratégia. Palantir. Ora bem. E PayPal, por exemplo. Pronto, mas aqui entrava bem um tópico, que é o tópico do porquê a economia estar bastante mais lenta desde o mandato do Trump. Eu irei falar disso no próximo vídeo. Irei falar porque é que como é que foi, qual é que é o único ano moderno que nós temos para comparar um ano de tarifas, porque este ano vai ser um ano que se vai falar bastante de tarifas. Já se fala, não é? E 2018 foi um ano parecido. Eu depois irei falar isso num próximo vídeo, vai ser bastante interessante. Mas é isso. Vamos aqui falar um bocadinho sobre a SP500 e o histórico da SP500. 2019 a 2021 nós tivemos 3 anos estupidamente fantásticos para a SP500. 28%, 16%, 26%. O que é que aconteceu? Uma empresa não consegue crescer infinitamente pelo motivo óbvio que, à medida que essa empresa ultrapassa as expectativas dos analistas e dos bancos, os analistas e os bancos vão aumentando cada vez mais as expectativas. E seja por algum motivo dentro da empresa, seja por algum motivo macroeconómico, ou seja por algum motivo de um competidor, eventualmente eles não vão conseguir continuar a manter a ultrapassar as expectativas dos analistas. E quanto mais tempo uma empresa aguenta assim e mais alta sobe, depois a correção, maior a correção é a seguir. Por isso é que eu também andei a retirar um bocado de dinheiro da Palantir, mesmo por causa disso. Não é que a empresa seja má, a empresa continua igualmente estupidamente fantástica, grande empresa. O problema é que a avaliação está muito, muito alto. Muito alta, aliás. A avaliação da Palantir já não faz sentido acima dos 95€ por ação, pelo menos agora. Nos próximos 4 a 5 anos, depende. Por isso é que quando uma empresa sobe muito e deixa de conseguir cumprir as expectativas, pode passar anos e anos e anos e anos sem conseguir crescimento em termos de ação. Por isso é preciso terem atenção a isso. Mas em 2021, finais de 2021, inícios de 2022, inícios de 2022, perto do diria o quarto trimestre de 2021, a avaliação que cada empresa tinha, o PL de cada empresa, dos tech stocks, a Meta, Apple, todas as grandes empresas estavam com PLs estupidamente altos, pouco costumam estar, ou seja, estavam bastante caras as empresas. E bastava veres isso que percebias que estavam bastante caras nessa altura. Ou seja, isso já era um mau sinal, para além de que as expectativas de crescimento para essas empresas já estavam também altíssimas. Tínhamos saído 3 anos estupidamente bons, os analistas tinham expectativas altíssimas para essas empresas, para elas crescerem bastante, o PL já estava bastante alto, já estava tudo a ficar um bocado saturado. E isto tudo por causa da estimulação económica que o governo impôs depois do Covid, não é? E na segunda metade de 2022, na primeira metade de 2021, as expectativas estavam altíssimas e foi aí que tudo cambaleou, não é? Tanto em 2021 como em 2022, tanto nos finais de 2020. Aliás, o grande problema, né? Porque em 2023, se vocês repararem, em 2023 vocês podem dizer que foi um bom ano, 24%, mas na verdade, só se vocês contarem com os 19% e meio que desceu em 2022, foram apenas 6% de crescimento em 2023, não foram 24%, ou seja, esse número é enganoso, porque foi apenas a única coisa que aconteceu em 2023 foi recuperar o que se perdeu em 2021 e 2022.
Aliás, o grande crescimento em 2023 só veio na segunda metade, ou seja, meio que o grande problema durou desde a segunda metade de 2021. O problema começou a aparecer a sério, na segunda metade de 2021 e durou até à segunda metade de 2023, ou até à primeira metade de 2023 que durou. Vamos aqui também eu agarrei numas empresas que eu invisto, não todas, mas eu agarrei em algumas, para vos dar aqui uma ideia do quão bem ou mal elas estão. A Meta é extremamente forte, tanto em avaliação como em crescimento, como em empresas no geral, tal como a Amazon. Não há grande dificuldade em perceber isso nessas duas empresas. A Palantir foi o que eu disse há bocado, extremamente forte. Fundamento do negócio super bom, o modelo de negócio continua a melhorar, continua a ficar cada vez mais rápido de arranjar clientes e mais facilmente o negócio está a melhorar. Fraco é a avaliação está bastante fraca, ou alta diria eu, não é? A PayPal, uma empresa sólida, e eles eram um navio de ouro muito bom que estava a navegar na direção errada. O novo diretor executivo vai colocá-la na direção certa, e se esse navio de ouro conseguir andar na direção certa, vai ser uma empresa com muito sucesso nos próximos 10 anos, que é o que eu acredito. A Nike, uma empresa bastante forte em termos de marca, é uma marca muito forte, é uma empresa muito respeitada, uma marca respeitada, os maiores atletas do mundo estão ligados a ela. É uma empresa bastante dominante no mercado, bastante consistente. Fez uma falha durante o Covid, que foi deixar de ter tantos distribuidores, ou seja, a Nike, em vez de parar de dar a roupa e o calçado à Foot Locker para a Foot Locker vender, e queria ser ela própria a vender os próprios produtos. Tentaram ir para o retail, não correu bem, magoaram-se a eles e magoaram a Foot Locker. Finalmente o acordo voltou, já há uns tempos atrás. A Nike vai eventualmente melhorar. Fraco nesse sentido, não é fraco no sentido de que a receita... a avaliação também é extremamente atrativa, também é extremamente boa. É fraca no sentido em que a receita tem vindo a descer, especialmente na China. A procura tem vindo a diminuir também. Mas eu acho que é mesmo por estar mesmo por isso estar a acontecer, é que ela está neste momento extremamente barata, atrativa, com um PL baixíssimo, e pronto, eu tenho andado a encher o saco de Nike. Tal como tenho andado a encher o saco de... Tal como andei, aliás, no ano passado a encher o saco de PayPal, tal como tenho andado agora a encher o saco da AMD, que é o que vamos falar agora, uma empresa extremamente bem gerida, extremamente consistente, extremamente saudável, com um PL baixo e atrativo. Muito boa empresa. A equipa de gestão é fantástica. A Lisa Su é uma das melhores diretoras executivas, se não a melhor diretora executiva feminina de todo o mundo empresarial. Não vejo tipo. Vejo a diretora executiva da. Mas não podemos comparar uma empresa como a AMD a uma empresa como a Honest Company, que é uma empresa que faz produtos para bebés, também tem uma boa diretora executiva. Mas é isso. Tesla. Toda a gente sabe qual é que é o ponto fraco da Tesla, não é? O ponto fraco da Tesla é não só a polémica, como também o rácio preço-lucro, que é bastante caro. É uma empresa bastante cara. Também é uma empresa de automóveis, supostamente. Para mim não é uma empresa de automóveis, eu estou a dizer o que os analistas dizem. Para mim é a empresa de automóveis com mais margem. É uma empresa de automóveis que bombou realmente em 2017, 2018, e já não é a maior empresa de automóveis do mundo, ultrapassou todas. É uma empresa muito bem gerida, é uma empresa com muito boas bases, muito boas margens, consegue competir facilmente contra competidores, até contra a BYD, na boa. Malta, não se deixem levar só porque aqui existe muito mais na Europa, aqui eu digo na Europa e em Portugal, existe muito mais familiarização com a BYD. Aliás, não é familiarização, é porque teoricamente existe mais familiarização que a Tesla, conhece-se há mais tempo, mas há muito mais ambiguidade e hospitalidade, digamos assim, para a BYD do que para a Tesla. Não se deixem enganar por isso. A Tesla continua ainda a ter produtos melhores, mais baratos, e continua ainda a conseguir com margens perfeitas para conseguir baixar os preços. Eles conseguem competir ainda.
Cheesecake Factory, uma das melhores empresas de restaurantes mais bem geridas do mundo, aguentam tudo, extremamente consistentes, pagam um bom dividendo. O que querem mais? Barata. É uma empresa fantástica. Tem conceitos de restaurantes a crescer neste momento. Norte Itália, Flower Child são os dois maiores conceitos que eles têm. O Norte Itália é mais de italiano. O Cheesecake Factory, quase muita gente sabe o que é. A Cheesecake Factory basicamente é que é uma empresa que faz cheesecakes. Pronto, é isso. E o outro, qual é que é o Flower Child, o outro conceito de restaurantes que eles estão a tentar expandir é mais comida saudável. Ou seja, aquela coisinha da comida saudável e toda para tirar aquelas fotos, comida bonitinha, para tirar aquelas fotos para o Instagram, é essa comida mesmo. Estée Lauder, uma empresa de maquilhagem, uma das maiores empresas de maquilhagem do mundo e mais respeitadas e mais antigas. Tem vindo a investir por causa do seu dividendo. É uma empresa que tem sido amassada nos últimos 5 anos. E o que eu quero dizer com o céu azul vem a caminho é que quando eu digo que vem um céu azul, imaginem que vem uma tempestade e no fim da tempestade vocês começam a ver o sol a brilhar e o céu azul. É isso que eu estou a querer dizer. Eles estão a começar a sair dessa tempestade por a qual têm passado. E eu acho que não é uma empresa que eu meta muito dinheiro ou que eu vá colocar muito peso do meu portfólio em, mas é um investimento interessante, até pelo dividendo. Epá, está fantástico. Também não é tudo super bullish, não é? Porque, pelo que eu só vos mostrei agora lados positivos do porquê do mercado, na verdade, não. As quedas do mercado, o que eu quis dizer com isto tudo é que as quedas do mercado são apenas correções e não sinal de recessão. Vocês conseguem ver isso pela atração que as grandes empresas estão neste momento, o quão bem elas estão. Se elas estivessem com um pelo alto, se elas estivessem caras, eu diria, cuidado, elas já estão caras, mas elas estão baratíssimas. De acordo com o que eu vos mostrei agora, não faz sentido ter medo de uma recessão. Mas vamos ver quais é que são os lados negativos, porque nem tudo é bom. Não é? Isto aqui, o BofA Global FMS Average Cash Levels, mostra basicamente os gestores de fundos, ou seja, pessoas que gerem fundos de investimento, fundos de reforma, lá nos Estados Unidos, pessoas que investem por outras pessoas, são gestores de fundos, basicamente. Nós conseguimos ver aqui, não é que eles sejam extremamente inteligentes, malta, só para avisar que eles não são, mas aqui nós conseguimos ver o quê? Todos os círculos que estão a vermelho, maio de 2000, fevereiro de 2001, outubro de 2001, março de 2003, dezembro de 2008, toda a gente sabe o que aconteceu em 2008, meu Deus, junho de 2012, outubro de 2016, abril de 2020, Covid, tudo, outubro de 2022, a última recessão que tivemos. Neste momento nós estamos com 3,9% de FMS Cash Levels. Isso é o dinheiro que eles têm em mão. O dinheiro que os gestores de fundos têm prontos a investir em mão. Tal como o Warren Buffett tem dinheiro em mão, o que é que nós conseguimos ver? Quanto mais baixo tiver, pior é para comprar. Se vocês repararem, em todos os círculos vermelhos foram tudo alturas em que o dinheiro que esses gestores de fundos tinham em mão tinham todos muito dinheiro, mais de 8% do seu portfólio estava em dinheiro em mão. Ou seja, aqui em maio de 2000, eu estou a pegar em maio de 2000. Mas normalmente sempre que se vai acima dos 5% de percentagem de portfólio que é dinheiro em mão, significa que os gestores de fundos não estão a comprar tanto. Estão com mais medo do mercado, estão com mais receio. Isso é bom para mim e para investidores como eu, porque quando eu vejo que muita gente está a sair do mercado e o mercado está a descer muito, eu faço o oposto, eu compro muito. Every dip is a buy. Não se esqueçam, todas as quedas no mercado são compras. A partir do momento em que tu estudas a empresa e sabes que a empresa tem bons fundamentos e é uma boa empresa a longo prazo, não tenhas medo. Desce, tu compras mais. É simples. Every dip is a buy. Eu desafio qualquer pessoa no planeta Terra, até o Warren Buffett, a mostrar-me uma vez no mundo em que tenha havido uma queda no mercado e não tenha sido uma oportunidade de compra fantástica. Desafio. Não existe. É isto que eu quero dizer com isto.
Neste momento, estamos a 3,9% de percentagem de portfólio ser dinheiro em mão, pronto a investir, o que indica que possa não ser a melhor altura para comprar. Eu compro todas as semanas, ou todos os meses, por isso, para mim, apenas muda a quantidade de dinheiro que eu invisto e onde é que eu invisto. Mas é isso. Não é muito bom sinal. Não é mau, bom sinal não é de certeza. Agora, também não é estupidamente um mau sinal. Isto é isso que eu quero dizer. Bom sinal não é, mas também não é necessariamente um mau sinal, porque isto tem outros fatores que afetam a economia para além disto, não é? E um deles é este, que é estatísticas de margens. O que é margin? Margens. Margens. Margens é basicamente quando eu peço à minha corretora, por exemplo, eu invisto na Interactive Brokers, ou na Trading 212, e eu peço à minha corretora, ei, eu não tenho guito agora, mas dá-me guito para eu investir, ok? Depois eu invisto. Como é óbvio, como a minha corretora tem os meus tipo, tem a minha conta bancária e tudo, isso eles terem todos os meus dados pessoais, é meio que a minha, como é que se diz? Quando eu faço um investimento ao banco, é a minha segurança, ou seja, a minha segurança é a minha conta bancária. Se eu não pagar, eles têm a minha conta bancária, pronto. Mas margens é basicamente investir não com o teu dinheiro logo, ok? Isso acontece por várias razões, eu não vou entrar agora. Margem é um tema à parte. Eu só vos queria explicar que o nível de margens, debit balances in customer security margin accounts, ou seja, débitos nas seguranças dos consumidores em contas de margens. O que é que significa isto? É quantas pessoas, aliás, qual é que é a quantidade de margem neste momento ativa? E a quantidade de margem neste momento, em janeiro de 2025, não é? Porque eu ainda não tive os dados de fevereiro, é 937 milhões. Mil milhões. Ou seja, 937 mil milhões são 937 bilhões. Quase 1 trilhão em margem. O que é que isso significa? Muito mal. Não significa coisa boa. Porquê? Quando tu fazes uma margem para investires, e basicamente o que é que acontece? Se tu fazes uma margem para investir numa ação e essa ação desce, seja, há uma correção no mercado e ela desce 5 a 10%, tu és obrigado a vender as tuas margens. O que é que acontece? Eu estou a explicar extremamente básico. É nível tipo, é uma camadinha de gelo por baixo de um iceberg. Por cima de um iceberg. Pronto, mas só para vocês entenderem, basicamente, quando tu fazes margens e o mercado desce muito, tu és obrigado a vender as tuas margens, o que puxa ainda os preços mais para baixo das ações. Ou seja, quando existe muita margem no mercado, também existe muito risco no mercado. Ou seja, se o mercado desce e as pessoas se assustam, são obrigadas a vender as margens, o que ainda empurra o mercado mais para baixo e cria meio que um dominó. Ou seja, não é bom. Eu, como sou um gajo muito fantástico, já em 2025 já andei a tirar bastantes lucros. Aqui eu tenho aqui uns exemplos de alguns lucros que eu tenho estado a tirar tudo só em 2025, ou seja, fevereiro de 2025, março, janeiro de 2025 não está aqui, mas eu também tirei lucros em janeiro de 2025. Ok, agora vamos aqui a uma coisa que é, quando é que eu começarei a ficar com... Aliás, quando eu começarei a ficar com medo, não. Quais é que são as preocupações ainda estamos nessa fase. Estagflação. Eu odeio dizer este nome em português, estagflação. É horrível. Em inglês é stagflation. Parece mais simples, estagflação. Basicamente, se vocês pensarem um bocado, é a junção entre inflação estagnada. Que basicamente a economia é a situação em que se verifica ao mesmo tempo uma estagnação da economia, ou seja, não há crescimento, e um aumento do desemprego. Juntamente com uma inflação que não desaparece, difícil de sair, uma inflação teimosa, stubborn inflation, é assim que também se usa esse termo bastante.
Estagflação é uma preocupação no mercado, pode acontecer, um, especialmente porque por causa das tarifas. Não é que as tarifas sejam necessariamente más, mas a curto prazo vão afetar a economia. Isso é um facto. A longo prazo, tudo depende de como os Estados Unidos joguem com os países aos quais estão a colocar tarifas, são vários. Uh, Acho que o maior grande competidor dos Estados Unidos neste momento com quem eles devem preocupar é a China, mais do que nunca. Eu sei que isso é um bocado já, toda a gente diz isso, os Estados Unidos deviam ser a preocupar com a China. Não, mas neste momento deviam-se mesmo de facto preocupar com a China. Nada bom, reuniões muito importantes entre o Xi Jinping e o Putin a acontecer, até esta semana já aconteceu. Certos planos que estão a ser passados que vão ter impactos internacionais e eles deviam se preocupar com isso, por isso. Mas pronto, isto tudo estava a fugir do tema. Estagflação é uma preocupação no mercado bastante grande. E eu queria-vos colocar aqui uma ideia. Queria-vos colocar o mindset que eu tenho, ok, malta? Prestem atenção. Se vocês não estão a prestar, prestem. Imaginem, aqui vocês podem ver uma tempestade. Eu estou aqui imaginando que eu tenho o meu terreno, é aquele terreno aqui ao lado. Este terreno aqui ao lado, pronto. Tenho este terreno aqui ao lado. E eu começo a construir uma cabana. Começo a construir a minha casa. A minha casa é o meu portfólio de investimentos, ok? Percebam a analogia. Eu estou aqui a construir a minha casa. Construir a minha casinha. A cortar placas de madeira. A metê-las. A construir a minha casa. E eu vejo uma tempestade a vir. Gigante. Um tornado. Raios. Tudo, pronto. Eu tenho, que hipóteses é que eu tenho? O que é que eu posso fazer? Ou eu fico parado a olhar para a tempestade, não é inteligente de todo. Ou eu fujo e boa sorte a fugir de uma tempestade, digo eu. A não ser que eu seja tipo o Usain Bolt, mas eu acho que o Usain Bolt também se cansaria. Eu acho que a tempestade a longo prazo apanharia o Usain Bolt, apanharia qualquer pessoa, como é óbvio. Ou simplesmente eu continuo ali no meu terreno a construir a minha casa. Para quando a tempestade chegar, eu pelo menos estar o mais preparado possível, mesmo que seja um bocadinho só mais do que o que estava antes dela chegar, pelo menos acho que é a coisa mais produtiva que eu posso fazer entre as três opções que eu tenho. Por isso, eu vou continuar a construir o meu barraco, tumba, a minha casa, ou seja o que for, e a construir, e a construir, e a construir. E o interessante é que se eu me focar totalmente em construir a minha cabana, ou a minha casa, e me focar a ficar mais inteligente e a aumentar os meus conhecimentos para poder construir melhor a minha cabana, o que acontece é, a maior parte das vezes a tempestade nem me chega. Parece que está a vir e vai para o outro lado. Esse tipo de tempestades que eu estou a falar são problemas económicos ou problemas no mercado, quebras no mercado ou quedas no mercado. Mas é só para vocês entenderem que se vocês se focarem em escolher boas empresas e investir consistentemente, as duas regras eu já tenho vídeos suficientes para vocês saberem as duas regras principais: ter mais rendimentos do que despesas, ter mais dinheiro a entrar do que a sair. E a segunda: every dip is a buy. Cada queda no mercado é uma compra. Nunca se esqueçam destas duas. Ok? É só isso. Quando é que eu vou começar a ficar preocupado? Aqui é que entra a terceira parte do vídeo, que é quando é que eu vou ficar mesmo preocupado. Se a estagflação se tornar uma realidade. Esta é a primeira de todas. Se a estagflação se tornar uma realidade, como é que nós poderíamos... como é que isso aconteceria? O desemprego nos Estados Unidos tinha que aumentar. E existe bastante uma regra, não é uma regra, mas um medo, que é o medo do 10-10, que eu duvido que aconteça nos Estados Unidos. A regra do 10-10 é 10% de inflação, 10% de desemprego. Eu acho, pelo menos nos próximos 4 anos, durante o mandato do Trump, acho extremamente improvável de acontecer. Mas o que é possível acontecer é um 5-5. Ou seja, 5% de inflação, 5% de desemprego. E juntamente com uma falta de crescimento de PIB, pode levar a 2 anos ou 1 ano bastante duro de estagflação. Por isso, eu não gostava nada de ver isso.
isso pode acontecer se não houver estimulação suficiente na economia, estimulação saudável, não é? E para apoiar os cortes na despesa governamental, ou seja, se eles conseguirem cortar mesmo coisas desnecessárias, mas conseguirem lutar com isso com uma estimulação saudável que não faça aumentar a inflação, perfeito. Já agora, uma coisa que ninguém fala, isto é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém a dizer, mas indiretamente o dólar valoriza com tarifas, mas indiretamente. Eu irei também aprofundar isso noutro vídeo, porque eu tenho um vídeo mesmo interessante para fazer para vocês. Mas sim, indiretamente. Outra preocupação, se a inflação começar a subir outra vez, é a mesma história de sempre. Tarifas podem aumentar a inflação a curto prazo se não forem bem feitas. Outras coisas podem fazer aumentar a inflação. Todas elas quase envolvem políticas internacionais e não políticas domésticas nos Estados Unidos, mas envolve alguma coisa sempre e pode aumentar. Apesar de ter descido no último mês, no primeiro mês em que ele realmente teve 100% a comandar. Mas vamos ver. Ora bem, eu queria vos falar aqui sobre uma coisa que é a Survey of Consumers, University of Michigan. A Universidade do Michigan é bastante conhecida por ter o seu índice de sentimento do consumidor. Imaginando, como o nome indica, o sentimento do consumidor é como é que o consumidor se sente. Eu, como consumidor, eu posso me sentir que os preços estão demasiado altos e não me sinto bem para gastar dinheiro na economia, ou posso sentir que a economia está bastante saudável e boa e sinto-me bem, o meu trabalho está a correr bem, e a minha vida está boa e eu sinto-me mais propício a gastar dinheiro na economia, ok? Pois, o índice de sentimento do consumista, do consumidor, desculpem, tem vindo a diminuir bastante. Em março, tem vindo a diminuir bastante, sim, desculpem. Em março de 2024, há um ano atrás, estava a 80, está a 57 neste momento, um ano depois. Em fevereiro teve a 64 e tem vindo a descer muito, o que não é bom. Apesar de ter havido já melhorias, porque este existem outras pesquisas que são feitas por outras universidades. Algumas indicam uma melhoria ligeira agora, ultimamente, mesmo recentemente, mas no fundo, tipo, generalmente ou geralmente está a piorar. Tal como o índice de expectativas do consumidor, ou seja, o que é que o consumidor, quais é que são as expectativas do consumidor para o futuro, também tem vindo a descer bastante. E ainda está pior do que o próprio sentimento do consumidor. Nada bom, ok? Eu ficaria preocupado se continuar a descer e não tiver alguma subida. Eu acredito que na segunda metade de 2025 possa haver um grande boom no mercado. Também vou falar disso no próximo vídeo e explicar o porquê eu achar isso. Porque eu acho mesmo que 2025 possa vir a ser um bom ano se as cartas forem jogadas corretamente. Mas se isto continuar a descer é um bocado preocupante. E é isso, malta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo um bocado mais informativo, mas vai sair um vídeo da série educativa e mais vídeos no futuro quando eu tiver tempo. Sempre que eu puder, eu estou sempre a gravar. Por isso, já sabem, malta, deem like, partilhem, comentem, digam o que é que acham, deem-me ideias. Se não perceberem alguma coisa que eu explique, peçam-me para eu explicar de novo, ou pelo menos digam que não perceberam o que eu disse. Eu posso repetir noutro vídeo, explicar melhor, mais aprofundado. E é isso, malta. Espero que tenham um resto de um fantástico dia e vemos no próximo vídeo.